As ironias do destino, né? A Carla Zambelli, ela tentou ajudar tanto, mas tanto, o então presidente Bolsonaro, que ajudou a cavar a sepultura dele nas eleições, né? Porque aquele episódio aqui em São Paulo da arma, até os bolsonaristas dizem que foi péssimo, foi um tiro no pé da campanha do Bolsonaro na reta final das eleições. Essa situação do hacker agora bota o ex-presidente da República numa investigação seríssima da Polícia Federal, mais uma. Então, a Carla Zambelli para o Bolsonaro, na verdade, só trouxe prejuízo em vez de dividendo, né? E Carla Zambelli, além disso, trouxe muitos prejuízos, e daqui a pouco eu dou o contexto, já aproveitando para dar boa noite para você, que nos assiste, para o Camarote e para o Gabeira, e isso num contexto em que todo o entorno de Bolsonaro, inclusive Bolsonaro é um pouco Carla Zambelli. Né? Eles têm, é um perfil comum. Eu não sei se o Gabeira e o Camarote concordam comigo, mas tem muito do entorno de Bolsonaro assim, desse jeito. Você olha para todos os lados, ou para todos os casos rumorosos dos últimos tempos, tem alguém com esse perfil e que acaba entornando mais o caldo. Quando Carla Zambelli empunha a arma e vai atrás daquele homem aqui em São Paulo, a campanha de Bolsonaro fez pesquisa imediatamente. Que eles vão fazendo os chamados trackings, né? Diários, né? São as pesquisas por telefone. Aquele momento foi considerado um declínio forte na campanha, um abalo naquele dia, exatamente naquele dia. Assim como Roberto Jefferson recebendo a bala, granada, policiais da Federal que foram ali cumprir uma ordem judicial. Assim como o Daniel Silveira em vários episódios e por aí vai, né? Mas Zambelli e Roberto Jefferson foram dois casos muito emblemáticos naquela reta final da eleição. É exagero dizer que foi por causa de Carla Zambelli que Bolsonaro perdeu a eleição? Porque é difícil de medir. Não dá para dizer que foi por causa de Zambelli ou de Roberto Jefferson que Bolsonaro perdeu a eleição. Até porque essa seria uma eleição muito difícil para Bolsonaro se Bolsonaro não tivesse despejado a quantidade de dinheiro que despejou para conseguir viabilizar a sua eleição. Mas a gente está hoje tratando de dois casos muito emblemáticos. Carla Zambelli, alguém da Copa da Cozinha de Bolsonaro, que estava ali nas principais reuniões, cuja fidelidade era considerada exemplar, porque no bolsonarismo, para o Bolsonaro, só funciona se você for quase... Não é nem fidelidade, a fidelidade acho que são para os seres mortais. No caso de Bolsonaro... Uma relação de seita, não é isso? Uma coisa de... quase... tem um fanatismo aí, isso, né? Fanatismo, exatamente. Exatamente. É meio por aí, né? E muitos bolsonaristas são assim em relação a Bolsonaro, né? Pelo menos eles se mostram assim, não dá para entrar dentro da cabeça deles. Mas tanto no caso da Zambelli, quanto no caso do hacker, porque a história acaba sendo a mesma, ela acabou proporcionando para Bolsonaro um declive naquele momento da campanha, como eu dizia, mas ela também acaba proporcionando que Bolsonaro, se for verdade o que o hacker está dizendo, o caso que liga mais proximamente Bolsonaro a atentados golpistas contra a democracia. É um hacker que foi o hacker da Vaza Jato, que é levado por Carla Zambelli. Então tem um grau de inconsequência, isso que eu estou querendo dizer, no bolsonarismo de uma maneira geral. Quando eu falo que há muitas Zambellis no entorno de Bolsonaro, ou há muitos Bolsonaro dentro da atuação da pessoa, porque a gente não sabe o que veio primeiro, né? Mas Bolsonaro inconsequente, o bolsonarismo aquele fanático é inconsequente, só que essas pessoas eram as pessoas que governavam o Brasil. Essas eram as pessoas que diziam quem ia para que lugar da administração pública. Essas pessoas eram as pessoas que se reuniam e diziam o que eles iam fazer para resolver um determinado problema da nação. Ou eram essas pessoas que inventavam um problema que a nação não existia, enquanto uma população inteira ficava com fome, tinha problemas da vida real, enquanto esse grupo de inconsequentes
comandava o país. Por isso é que eu falo que há muitas Zambellis, há muitos Bolsonaros para além daqueles que carregam o nome por nascença, né? O sobrenome por nascença de Bolsonaro. Então esse é o episódio, guardado aqui um cuidado, que é um hacker, alguém que já mentiu, alguém que já cometeu crime de maneira reiterada, mas alguém que na hora que foi prestar o depoimento apontou os caminhos do crime que ele cometeu. Então, ele apresentou ali elementos que indicam que pelo menos parte do que ele está dizendo é verdade. Então, vamos ver o que ele de fato entregou, o que ele adiciona e, sobretudo, se a justiça, que foi, de uma certa maneira, violada por esse hacker, porque ele entra no sistema do Conselho Nacional de Justiça, vai topar fazer uma delação premiada com alguém que entrou num sistema que não tinha nada a ver com a eleição, do Conselho Nacional de Justiça, para provar a tese do bolsonarismo e do próprio Bolsonaro e também de Carla Zambelli. Agora, em tese, ele aponta mais fraca, né, Natuza? Porque a gente está falando de um ex-presidente da República, de uma deputada federal, ele é um hacker que vai agora na PF, que depõe, que diz que foi isso que aconteceu, quer dizer, ele teria que ser muito louco para fazer isso no sentido de prestar, né, falsidade ideológica, falsa comunicação de crime, porque invasão de sistema da justiça, diz que recebeu quase 40 mil reais. Então, assim, ele vai à Polícia Federal hoje com uma série de elementos em que ele vai ter que, obviamente, assumir isso daqui para frente. Então, quero crer que para a investigação é algo que vai estar, de certa forma, sacramentada essa trama toda aí, e agora é só ir fechando as pontas. A gente foi atrás da deputada Carla Zambelli e a defesa dela divulgou uma nota agora há pouco em que diz que só vai se manifestar depois de ter absoluto conhecimento aí, integral do conteúdo, portanto, dessa investigação, do que disse o hacker Walter Delgatti. E a defesa diz que isso ainda não aconteceu, ou seja, não teve acesso a nada. Rechaçou aí acusações de prática de conduta ilícita e imoral por parte da parlamentar e negou também qualquer tipo de pagamento feito ao hacker. Vamos então aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, porque ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte, desse escândalo envolvendo a deputada, o hacker e o ex-presidente da República.